Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora pelos falecidos, Nós estamos nos aproximando do dia 2, dia de todos os falecidos, Vamos rezar pelas almas do purgatório. O Evangelho de hoje, ele está em Lucas 6, de 12 a 19. Olha aí na tela. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também a igreja celebra a festa de Simão e Judas, os apóstolos, um dos nossos primeiros bispos, São Simão e São Judas Tadeu. Estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos, No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão é também chamado zeloso, que significa zeloso, era derivado de Caná e praticava a obediência cumprindo os preceitos. Trabalhava fervorosamente para a salvação das almas, E hoje, dia desses santos, Jesus vai à montanha para poder escolher os seus discípulos. Ele vai rezar. A montanha significa lugar de encontro com Deus no Antigo Testamento, Hoje nós temos o Sacrário, o Santíssimo, É um encontro com o próprio Jesus também. Moisés recebeu, falando sobre a montanha, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, em sua experiência com Deus. Jesus, ao subir a montanha para rezar, fazia memória ao passado daquele povo em seu relacionamento com Deus, que era conhecido como Javé.
Interessante, irmãos e irmãs, Jesus como Deus, ele podia rezar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Assim como nós também podemos rezar em qualquer lugar. Claro que temos a Santa Missa, né? Nós não podemos rezar em casa, né? Podemos rezar em qualquer lugar. Tanto é que a sua oração mais longa que ele fez, bem perto dos apóstolos, dizendo: eu vos louvo, ó Pai, por ter escondido essas coisas dos grandes e as ter revelado aos pequenos. Eu te peço por eles, para que eles não se percam, para que sejam como eu e tu somos um. Então, porém, na maioria das vezes, Jesus se retirava a um deserto para falar com Deus, né? E Jesus fez uma longa oração. Ele permaneceu a noite inteirinha em contato com o Pai. Jesus está nos dizendo também, através desta palavra, nas nossas decisões, para nós rezarmos. Hoje nós temos as igrejas abertas em muitos lugares, catedrais, paróquias, né? Santuários, em que nós passamos por lá e vamos lá visitar Jesus. Santa Teresinha, ela dizia assim: antes de ir ao encontro do homem, vai ao encontro de Deus no sacrário. Então, irmãos, irmãs, naquele momento, essa oração foi muito importante para mim e para a igreja, para nós e para a igreja, né? Porque aquela oração se tratava da escolha dos primeiros apóstolos, dos primeiros bispos, né? Aqueles que iriam dar continuidade da missão de Jesus. Era, portanto, uma escolha muito séria. E pensar que no meio daqueles escolhidos estaria o traidor, né? O que será que Jesus falou naquela oração? Mais uma reunião do que uma oração. A noite toda, provavelmente, o Pai lhe recomendava não somente sobre a escolha dos seus apóstolos para a santa missão, como também lhe deu instruções sobre muitas coisas, tendo em vista as novidades surgidas principalmente com relação aos comportamentos adversos dos fariseus e dos doutores da lei. Meus irmãos, eu fico assim imaginando, né? Jesus como Deus, como Filho de Deus que Ele é, Ele foi pedir orientação a Deus. E às vezes nós tomamos decisões sem se comunicar com Deus. Todas as decisões, meus irmãos, que você e eu tomar, vamos ajoelhar, vamos pedir, vamos confirmar na palavra de Deus. Nós podemos rezar a todo instante, devemos reservar momentos em nosso dia para uma oração mais concentrada, mais densa, mais séria, no quarto, com as luzes apagadas, depois de ler um livro de oração, fechando os olhos, falando o que precisamos dizer a Deus por Jesus, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé. Mas aqui diz assim: o que pedires ao meu Pai em o meu nome, Ele vos dará, vos será dado. Que coisa linda, né? O que pedires ao meu Pai em meu nome, disse Jesus, vos será dado. Um dos motivos que impulsionam Jesus a fazer aquela longa oração na montanha, com certeza foi o seu exemplo. Ele quis nos dar exemplo. Rezou muitas vezes para mostrar aos seus amigos e a nós sobre a necessidade da oração. Às vezes as pessoas falam assim: Eudes,
É pecado rezar deitado? Não é. Eu mesmo rezo deitado, aqui na minha casa, né? Então, algumas pessoas podem discordar, mas eu não estou preocupado com o pensamento das pessoas. Eu estou preocupado mais com a minha intimidade com Deus. Você pode até rezar o seu terço, ler a palavra sentado ali na privada, no banheiro. O mais importante, meus irmãos, minhas irmãs, é você dialogar com Deus. Você está deitada lá na sua cama, rezando o terço, faz à vontade. Pode vir outra pessoa aqui falar que é pecado, mas não é não. Jesus disse, vai lá dentro do seu quarto, fecha a porta, reza sim seu terço deitado, se você quiser, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar exemplo aos nossos filhos também. Vamos ensiná-los a rezar, vamos rezar na presença deles e eles irão nos imitar. Entendeu? Esse é o Evangelho de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos chama a rezar. Se alguém questionar que você reza deitado, pede para a pessoa mostrar no catecismo ou na Bíblia. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deixa de viver a nossa vida para viver a opinião dos outros. Eu tenho que fazer isso, porque senão, o que eles vão pensar? O Padre Léo dizia assim, o que o outro pensa ao meu respeito não é um problema meu, é um problema dele. Entendeu? Então reze sim, seu terço deitado, sentado, de pé, de joelho, do jeito que você acha mais importante. Mas não deixe de rezar. Nas suas decisões mais importantes, vai lá no sacrário. Claro que você não vai deitar no sacrário. Se ajoelha, ou se você tem os seus problemas de saúde, fica sentado, de pé, do jeito que você estiver. Amém? O mais principal, em todas as decisões que você vai tomar, peça a orientação a Jesus. Peçamos a Nossa Senhora também orientação. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.